Porque Deus tem prazer em se relacionar com o homem. E aí quando chega na nossa dispensação que vivemos atualmente, que é a graça vem através de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que a lei vem por Moisés, mas a graça vem pelo Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele nasceu através do Espírito Santo de Deus, através do envolvimento do Espírito Santo em Maria, que era uma virgem, cumprindo a profecia de Isaías, que diz: o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem dará à luz a um filho, e será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Aleluia! Deus está dizendo que na dispensação que haveria de vir, o próprio Deus estaria no nosso meio. Glória, glória, glória ao teu nome, Jesus. Na graça aos Hebreus vai dizer que agora nós temos a lei gravada no nosso coração. A lei, os mandamentos estavam em uma pedra, na graça está dentro de nós. Os mandamentos do Senhor estão dentro de você. A presença do Senhor está dentro de você. Isso foi dado através de Jesus. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está falando do sacrifício de Cristo. Quem é Jesus? Talvez alguém entrou aqui e não sabe quem é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? João capítulo 1 vai dizer: no princípio era o verbo. Essa palavra no grego é logos, é a palavra de Deus. E a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Filipenses capítulo 2 vai dizer: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, no qual, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes assumiu a forma de servo, a forma humana. Veio, padeceu, foi humilhado, foi cuspido, foi crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e herdou o nome de todo nome. De Jesus todos os joelhos se dobram. Aleluia! Quem é Jesus? É Deus. Glória a Deus. Que se fez homem e morreu no meu e no seu lugar. Porque a justiça de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Para satisfazer a justiça de Deus, pecou, teria que haver uma morte. Na antiga aliança era a morte de animais, mas a Bíblia vai dizer que era somente sombra dos bens vindouros, porque ela chegou um momento que não estava sendo eficaz, porque estava sendo feito religiosamente. E quando chega nos profetas, o profeta Amós, Deus vai dizer que as canções do povo já não estavam agradando, que os sacrifícios já não estavam agradando, porque era feito religiosamente, externamente. Deus se agrada da sinceridade do homem. Deus se agrada daquilo que é feito por fé. Meu Deus! Por isso Jesus teve que vir. E quando Jesus veio, uma única vez, Pedro vai dizer, ele se deu como sacrifício, sacrifício que satisfez a justiça de Deus. E aí o que é que aconteceu? O texto vai dizer: uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Através do sacrifício de Cristo, nós fomos conduzidos de volta a Deus, fomos levados de volta à presença de Deus, porque o pecado foi a separação entre o homem e Deus. Nós estávamos afastados. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus através de Jesus. Aleluia! Você não entendeu? Glória a Deus! Você pode se relacionar. Glória, glória, glória ao teu nome, Jesus! Através de Jesus você pode ouvir meu Deus! Através de Jesus você pode sentir a presença do Pai. Através de Jesus você pode se sentir amado. Através de Jesus você pode ser renovado, renovado. Aleluia! Através de Jesus glória, glória ao teu nome, vestido. Através de Jesus você está salvo. E se a trombeta tocar agora, você vai subir. Meu Deus! Lá em cima. Aleluia! Nós somos privilegiados. A epístola de Pedro é escrita aos eleitos. A palavra eleito significa escolhido. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos. Jesus veio falar em João 15: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos. Nós fomos escolhidos a Deus. Deus falou: tem uma obra na sua vida. Eu estou te chamando para uma nova história.
Eu estou te chamando para você ser um porta-voz meu na terra. Eu estou te chamando para, através da sua vida, famílias serem abençoadas. Jesus te proporcionou isso, meu irmão. E aí a Bíblia vai dizer que nós fomos levados de volta a Deus. Fomos religados. A palavra religião é religar. Esses dias eu estava conversando com uma conhecida, e ela se afastou do evangelho e agora está no espiritismo. E alguém falou para ela que a religião dela, na verdade, não é uma religião. Ela estava indignada por isso. Eu falei, eu vou te mostrar que realmente não é. A palavra religião significa religar. Religar o que? O homem ao seu estado inicial de comunhão com Deus. Quando o homem pecou, ele teve que sair do jardim. A Bíblia vai dizer que na viração do dia, todos os dias na viração do dia, Deus procurava o homem para se relacionar. E aí com o pecado o homem foi afastado, foi separado, foi apartado. E aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida, ninguém vem ao Pai sem por mim. É só por isso que Jesus veio. Para você se voltar de volta ao jardim. Para você de volta ter a visita do Senhor todos os dias. Deus diz no Salmo 101, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aleluia! Procura de fiéis. Glória a Deus! Deus está procurando os fiéis da terra. Você está aqui nessa noite, pode exaltar. Meu Deus, papai! Glória ao teu nome, Jesus. Jesus falou, haverá um tempo, e já chegou, em que o Pai procurará os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Foi para isso que Jesus veio, para te fazer um verdadeiro adorador. E o Pai está à procura de você. O Pai está aqui só procurando o verdadeiro. Aleluia. Jesus nos proporcionou isso. Nós fomos religados ao Pai. E aí, para fechar a mensagem, já deu meu tempo. Foi morto sim na carne. Sabemos. A humanidade aí fora não entende. Os judeus da época não entenderam, porque esperavam um Messias que viesse a libertar pelo poder do seu braço, com grande poder político, com grande poder religioso. Os próprios discípulos não entenderam. Quando Jesus é crucificado, eles se prostraram. Não entenderam, mas nós tínhamos a esperança nele. E aí a Bíblia vai dizer que ele foi morto, foi crucificado. Mas o texto aqui diz, mas vivificado no Espírito. Deus me deu o seguinte entendimento. Eu li em uma das traduções, eu vi que Jesus foi morto segundo a carne, mas pelo Espírito ele vive. E como é que o ministério de Jesus está vivo? Através da minha e da sua vida. Através da sua igreja. Aquela boa obra que Jesus iniciou continua em nós. Jesus vai falar aos seus discípulos em João, as obras que eu fiz, vocês farão as mesmas e outras maiores. O ministério de Jesus é vivificado pelo Espírito quando nós vivemos uma vida em santidade, quando nós proclamamos as virtudes do reino, quando nós renunciamos ao diabo, ao pecado, ao mundo, à nossa carne. O ministério de Jesus se torna eficaz em nós. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele foi e pregou, proclamou aos espíritos em prisão. Eu descobri que a palavra espírito tanto se refere na Bíblia ao Espírito de Deus quanto ao homem, a pessoas vivas até, em alguns textos. E pela continuação do texto eu pude entender que já na época de Noé havia espíritos em prisão. Quem eram esses espíritos em prisão? Eram aqueles que foram rebeldes à pregação de Noé. Que a Bíblia vai dizer que Noé passou 120 anos construindo a arca. E Noé pregava, anunciava que viria um dilúvio. E havia uma oportunidade para quem quisesse entrar na arca. Mas houve espíritos que estavam em prisão. Que prisão? A prisão do pecado, a prisão do diabo, a prisão das coisas do mundo da época. Isaías 61, versículo 1 vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a proclamar a libertação aos que estão cativos. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Aí os fariseus vão dizer: mas somos descendência de Abraão.
não somos escravos de ninguém. Jesus vai falar: quem comete pecado é escravo do pecado. Jesus veio proclamar a libertação sobre aqueles que estão debaixo do jugo do pecado. Jesus veio proclamar a libertação àqueles que estão presos às coisas desse mundo. E esse ministério foi confiado a nós. Para encerrar, eu convido você a se colocar de pé. Aleluia, Jesus. Glória. Louvado seja o teu nome, Rabi. Oh, glória. Quando Jesus vai dizer dos acontecimentos dos últimos dias, Jesus vai dizer: será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Jesus está proclamando: eu vou voltar para buscar minha igreja. E Jesus está dizendo: vai ser semelhante aos dias de Noé. Vão festejar, vão se prostituir, vão se embriagar, vão adulterar, vão andar segundo os prazeres da sua carne, até que Noé entra na arca, ou seja, até que a igreja seja arrebatada. Jesus veio proclamar nessa noite uma oportunidade. Jesus veio proclamar nessa noite: entra na arca enquanto é tempo, porque ela vai fechar. Meu Deus.